No princípio, antes do princípio, antes do tempo aprender a contar seus próprios passos, antes do verbo se fazer carne, antes mesmo de haja luz, havia o silêncio. E no coração desse silêncio, onde nem o próprio caos ousava existir, algo se moveu. Não foi um som. Não foi uma luz. Foi apenas uma respiração. A primeira, a mais antiga. E com ela veio Zahariel. Ele não nasceu de trombetas como Gabriel, nem de fogo como Miguel. Zahariel foi forjado no sopro escondido de Deus, no instante em que o Altíssimo olhou para o abismo entre o nada e o tudo, e decidiu que até o silêncio precisava de um guardião. Ele foi o primeiro a ouvir, mas jamais poderia falar. Zahariel não possuía espada, não carregava escudo. Seu único dom era sentir. Enquanto os exércitos celestiais se erguiam, em filas de luz e glória, Zahariel permanecia só, nas bordas da criação, na margem entre o conhecido e o inominável. Ele caminhava onde os outros anjos não ousavam pisar, no espaço entre os pensamentos de Deus, entre as batidas do coração eterno. A criação se desenrolava como um cântico. Planetas giravam, luzes se acendiam, criaturas ganhavam forma, mas Zahariel via o que ninguém via: as frestas, as dobras, os silêncios entre as palavras do Criador. Foi ele quem ouviu o grito da matéria ao nascer. Foi ele quem sentiu o medo da escuridão ao ser tocada pela luz. E foi ele quem chorou, pela primeira vez, quando viu que tudo aquilo que começa, um dia precisa terminar. Zahariel não interferia. Ele apenas guardava. E ali, naquele papel silencioso, ele encontrou sua eternidade. Então, um dia, algo mudou. Lúcifer, o portador da luz, se voltou contra a luz. A rebelião nasceu como um fogo frio nos céus. E enquanto espadas flamejantes dançavam, Zahariel apenas assistia. Não por fraqueza, mas por ordem. Deus não lhe deu o poder de impedir. Deus lhe deu o peso de lembrar. Foi ele quem viu o instante exato em que o orgulho se transformou em queda. Foi ele quem sentiu o rachar do céu. Não como um som, mas como uma ferida no espírito do Eterno. E quando os anjos rebeldes foram lançados ao abismo, Zahariel permaneceu na beira da fenda, não como juiz, mas como testemunha. O único que viu tudo e não disse nada, porque ele sabia. O silêncio de Deus também fala, e algumas verdades são tão profundas que só podem ser carregadas por quem aprendeu a escutar o indizível. Passaram-se eras. Impérios de luz e sombra se levantaram e caíram. E então, surgiu a terra. Zahariel a viu nascer como quem observa um milagre se repetir. Ele acompanhou o barro ganhando fôlego. Viu Adão abrir os olhos. Viu Eva descobrir o som do vento entre as árvores. E viu naquele instante que o silêncio em breve seria quebrado. Porque os homens falam demais. E de fato, o mundo se encheu de vozes, clamores, gritos, cânticos. Mas Zahariel permanecia nos bastidores da criação. A cada queda, a cada guerra, a cada perda, ele estava lá. Não para interferir, mas para carregar. Ele ouviu as orações que nunca foram ditas. Ele recolheu as lágrimas que ninguém viu cair. E sussurrou esperança nos ouvidos dos que estavam sozinhos demais para ouvir algo real. Foi ele quem esteve ao lado de Abel, quando seu sangue clamava do chão. Foi ele quem se aproximou de Enoque, antes de ser tomado. E dizem que foi ele quem chorou mais alto no dia do dilúvio. Mas ninguém sabia seu nome, porque Zahariel não era feito para ser lembrado. Ele era feito para lembrar. E então veio o silêncio mais profundo da história. 400 anos de vazio entre os profetas e o Messias. Nenhuma visão, nenhuma palavra, nenhuma presença. Mas Zahariel estava lá, atravessando cidades sem ser visto, aconchegando almas sem ser sentido. Ele não trazia respostas, apenas presença. E isso era o suficiente para os que conseguiam sentir. Então o Verbo se fez carne. A palavra desceu. E quando o Filho de Deus nasceu em uma estrebaria esquecida, Zahariel se aproximou, não para adorar, mas para ouvir. O primeiro choro de Jesus ecoou como uma nota perfeita no coração do universo. E naquele som, Zahariel entendeu. O silêncio estava prestes a se transformar. Durante a vida do Cristo, Zahariel seguiu a distância. Ele viu os milagres, sentiu a compaixão e viu
com olhos que poucos poderiam aguentar, o peso do que viria. No Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam, Zahariel estava acordado. Ele viu o sangue escorrendo da testa de Jesus como orvalho de sofrimento. E mesmo sabendo que tudo aquilo era necessário, ele chorou. E quando os cravos rasgaram a carne do Salvador, o universo tremeu, o véu se rasgou, o céu escureceu, e os mortos caminharam. Mas Zahariel permaneceu em silêncio, porque sabia, Deus estava falando através da dor. E mesmo naquela hora, quando tudo parecia perdido, ele não vacilou, porque ele conhecia o ciclo. Ele sabia que após o silêncio da morte, viria o som da ressurreição. E então, ele voltou, a palavra viva, aquele que havia vencido o silêncio final. E Zahariel, pela primeira vez, sorriu. Desde então ele permanece, não nos altares, não nas igrejas, mas nos espaços que todos esquecem. Ele caminha nos becos onde ninguém ora. Visita os hospitais onde as máquinas substituem esperanças. Se senta ao lado de velhos solitários. Acaricia a alma dos órfãos. E protege aqueles que a religião descartou. Mas ainda assim, ninguém conhece seu nome. Porque Zahariel não deseja ser adorado. Ele deseja que as pessoas escutem. Escutem o que está além das palavras. Escutem o que vive no espaço entre um pensamento e outro. Escutem o silêncio de Deus. E quando tudo parecer escuro demais, pesado demais, distante demais, lembre-se. Há um anjo que vive onde a luz não alcança. Um anjo que não precisa de asas para te alcançar. Um anjo que ouve os gritos que você mesmo esconde. Seu nome é Zahariel. E ele nunca será famoso. Mas talvez seja o mais importante de todos. Porque no fim, quando o mundo se calar, será o silêncio que revelará a verdade. E ele estará lá. E se no fundo do seu coração, você sente que algo falta, algo que não se pode definir, algo que ecoa no vazio da sua alma, saiba que Zahariel está te procurando. Ele quer te mostrar que nem todas as respostas estão nas escrituras, nem todas as luzes nas velas, e nem toda a fé precisa de hinos. Às vezes a fé mais profunda está em quem sabe ler no silêncio. E se no silêncio da sua vida você sente a voz do divino te chamando, não tema, pois Zahariel está ali. Alegria para sempre. Anjo do silêncio.